Bem-vindos ao JR Exatas. Hoje nós vamos mostrar o que levou à criação dos logaritmos. Qual a motivação que houve a fim de que os logaritmos fossem inventados. Eles foram inventados nesse período aqui, nesses séculos 15 e 16, um pouquinho mais para o 16. Então eu vou dizer rapidamente como estava o mundo nessa época, o que estava havendo de destaque nesse período em que os logaritmos foram inventados. Nesse período iniciava-se as grandes navegações e havia a descoberta de novas terras. Com a descoberta de novas terras, as operações comerciais elas iam se intensificando. E com isso, as operações matemáticas também. Além disso, intensificou-se muito o estudo dos planetas. Nesse estudo de planetas, dois grandes astrônomos se destacaram muito: o Nicolau Copérnico e, pouco tempo depois, o Kepler. Então, nesse período, o que os astrônomos, matemáticos e principalmente comerciantes mais queriam era alguma coisa que facilitasse a multiplicação de grandes números. Lembrando que nessa época, máquina de calcular e luz elétrica, nem pensar. Então, contas muito grandes era muito ruim de você ficar desenvolvendo e muito fácil de errar também. Então, eles queriam alguma coisa que deixasse mais rápido e não incorresse tanto em erro. E nesse período, o John Napier começou então a estudar essa possibilidade de deixar mais fácil a multiplicação de grandes números. O John Napier não era matemático. Então, a gente já pode escrever que a motivação para a invenção dos logaritmos foi para descomplicar a multiplicação de grandes números. Eles queriam um jeito mais fácil de multiplicar grandes números. Como o John Napier escreveu tudo aquilo que ele descobriu, ele recebe o título de inventor dos logaritmos. No entanto, um pouquinho antes dele, o relojoeiro de nome Just Burge também desenvolveu um jeito de simplificar a multiplicação de números muito grandes, usando a mesma ideia do John Napier, só que o Burge não tinha ideia daquilo que o John Napier estava desenvolvendo. Mas ele iniciou os estudos dele antes do John Napier. Só que o Just Burge não publicou nada. Embora ele tenha iniciado o estudo de logaritmos bem antes, bem não, um pouquinho antes do John Napier, ele não recebe o título porque ele não publicou nada. O Napier não. Ele estudou e, à medida que ele ia desenvolvendo as coisas, ele ia publicando. Então ele recebeu o título de inventor dos logaritmos. O matemático Henry Briggs leu aquilo que o John Napier escreveu, gostou e deu uma dica a ele, que nos estudos dele o Napier utilizasse múltiplos de 10. E o Napier gostou disso. E a utilização desses múltiplos de 10, com o tempo, popularizou os logaritmos na base 10 que nós temos hoje. Vamos ver então como é que o Napier desenvolveu a ideia dele. A ideia que o Napier teve para inventar logaritmos foi relacionar dois conceitos matemáticos. Eilos. Ele relacionou uma PA e uma PG. Vamos relembrar um termo genérico de cada uma delas. O termo genérico de uma é esse aqui, A1 mais N menos 1 vezes R, onde esse A1 é o termo inicial, N é o número de termos e o R é a razão. E na outra, um termo genérico GN é igual a G1, que é o elemento inicial, vezes o Q, que é a razão.
esse Q elevado a n menos 1, onde n é o número de termos. No link, melhor dizendo, na descrição dessa aula, tem 2 links, onde eu explico o que é uma PG e uma PA. Só que, a fim de que ele pudesse fazer a relação desses dois conceitos, uma condição deveria ser observada. A condição é essa: o termo inicial da PA tem que ser 0 e o termo inicial da PG tem que ser 1. Então, aqui nesse caso, esse termo inicial aqui tem que ser 0 e esse termo inicial aqui, para funcionar a ideia dele, tem que ser 1. Obedecendo-se essa condição, independente do R e do Q, sempre vai funcionar a ideia que ele teve, desde que essa condição esteja sendo satisfeita, essa aqui. Eu tenho que ter isso aqui. Sem isso aqui, nada feito. Então, uma vez obedecida a condição, a título de exemplo, eu vou escolher um R igual a 7 e um Q igual a 4. Nossa, como está muito feio esse meu risco, eu vou tirar, mas é isso aí que eu escolhi, só a título de exemplo. Então, com essa escolha, eu montei a seguinte relação aqui, onde eu tenho uma PA, cujo termo inicial é 0, né? Então, mais 7, 7, mais 7, 14, mais 7, 21, e assim sucessivamente. E uma PG, onde se o meu termo inicial é 1 e a razão é 4, 1 vezes 4, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, e assim sucessivamente. Outra coisa que ele observou, que os números a serem multiplicados têm que estar sempre na coluna da PG. Sempre aqui, os números a serem multiplicados, a fim de que a ideia que ele teve pudesse ser utilizada. Então, os números têm que estar sempre na coluna da PG, porque a multiplicação deles, o resultado vai cair sempre nessa coluna, nunca noutra. A multiplicação dos elementos vai cair o resultado dela na coluna da PG, desde que os elementos a serem multiplicados estejam aqui também. Isso ele observou. Então, digamos que eu queira multiplicar 16 por 256. Pela observação dele, ele foi na coluna do 16, que é o número que está na PG, né? Só que ele olhou a linha da PA. Nessa linha, o equivalente na coluna da PA é o 14. Aí o outro número a ser multiplicado é o 256, está aqui. Então, seguindo essa linha e indo até a coluna da PA, o número que ele viu que tem lá é o 28. Então, o que ele fez? Ele somou esses dois. Ele pegou esse cara com esse aqui, em vez de fazer a multiplicação. Ele apenas somou esses dois caras. E o resultado da soma dá o quê? 42. Aí ele veio na linha do 42, mas foi na coluna da PG. E olha o resultado da soma, da multiplicação aqui, 4.096. Então, escrevendo aquilo que ele fez, ele quis saber esse resultado aqui, mas ele não fez a conta. Ele simplesmente fez esse passo que nós fizemos. Somou os dois elementos e obteve na linha da PA esse valor aqui. Aí ele foi manteve a pesquisa dele na mesma linha, na linha da PA, na coluna, melhor dizendo, dela. E na linha da resposta ele voltou à coluna da PG e achou o resultado. 4.096. Então, o que ele fez? Ele chamou de logaritmo tudo que está na coluna da PG. E a resposta do logaritmo é tudo que está na coluna da PA. E com isso estava inventado o logaritmo. Ou seja, ele conseguiu fazer uma multiplicação utilizando soma. E não fez a multiplicação. Ele apenas somou os dois números
e obteve a resposta. Porque somando os dois números equivalentes aos elementos que estão sendo multiplicados, ele obteve um outro número. E nesse outro número, aí sim, na linha desse outro número, mas na coluna da PG, ele achou a resposta da multiplicação. Essa foi a ideia dele. E assim ele inventou o logaritmo. Então aqui, escrevendo ainda, logaritmo de 16, a gente viu, né? Que está na coluna da PA, que é esse valor aqui, número 14. E o logaritmo de 256 está na coluna da PA, que é o 28. Somando esses dois valores, nós temos o número 42. Aí, na linha do 42, mas na coluna da PG, está a resposta da multiplicação de 16 por 256. Dá 4.096. Ele chamou de logaritmo porque logaritmo do latim significa mais ou menos a evolução de um número. E venhamos e convenhamos, na época essa ideia foi revolucionária, porque por maior que sejam os valores a serem multiplicados, você não precisa fazer a multiplicação. Basta efetuar uma soma dos valores correspondentes na coluna da PA. E aí você resolve a multiplicação de um jeito muito fácil e simples. Nesse momento, ele não tinha ainda a noção de base que nós temos hoje. Ele só queria resolver a multiplicação. Então, durante muito tempo, não se falou em base. Ele avançou nesses estudos, melhorou essa tabela dele, porque se os números têm que estar na coluna da PG, quanto mais elementos tiverem aqui, melhor. Aí ele consegue fazer qualquer tipo de multiplicação. E ele continuou desenvolvendo essa ideia. E ele escrevia logaritmo. O log que nós usamos hoje foi só o Kepler que passou a utilizar. Aí, uma vez que ele usou o termo log, ele vem sendo usado até hoje, que é muito mais simples do que você escrever logaritmo, logaritmo. Então agora eu vou mostrar por que funciona essa ideia. Então agora eu vou mostrar por que a ideia dele é boa, é excelente e vai funcionar sempre. No caso do termo genérico da PA, eu tenho que o meu AN é igual a N menos 1 vezes R, já que nós temos que respeitar a condição que ele impôs, que o A1 é igual a zero. Então, dessa igualdade aqui, eu vou isolar o termo N menos 1. Ótimo. Esse N menos 1 aqui, que eu isolei, que é igual ao AN dividido por R, eu vou substituir nesse N menos 1 aqui, que está sendo elevado pelo Q do termo da PG. Então, fazendo a substituição na PG, eu tenho essa relação aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui e, via satélite, eu coloquei aqui. E aí eu tive essa relação aqui na PG, que é o que nos interessa, já que a multiplicação está sendo feita aqui. Então, eu rearranjando esse termo aqui, escrevendo de outra forma, eu posso ter essa relação aqui, ó. E aí, muito tempo depois que ele descobriu isso, evoluiu os estudos, é que esse elemento aqui, ó, esse aqui, o Q elevado a 1 dividido por R, ele recebeu o nome de base, foi a base do logaritmo que nós temos hoje. Logaritmo na base 2, logaritmo na base 10. O conceito de base é exatamente esse aí que nós estamos vendo. A razão da PG elevado a 1 dividido pela razão da PA. Esse é o conceito de base que tem até hoje. Só que na época que ele desenvolveu isso, ele nem desconfiava disso inicialmente, que isso aqui podia receber o nome de base. Ele só queria
resolver a multiplicação, deixar mais fácil a multiplicação. Com a evolução dos estudos é que viu-se que isso aqui era a base. Então, no nosso caso, 16 vezes 256. O 16 é esse termo aqui, G3, e o 256 é esse termo aqui, G5. Fazendo a substituição, e a base, já que vai ser sempre a mesma nessa multiplicação, eu vou dar o nome de B, a esse Q elevado a 1 sobre R, para ficar mais fácil a minha conta, já que ele não vai mudar. Então, para ficar mais fácil, eu vou chamar de B. Então, a essa relação aqui, eu tenho o meu B elevado ao A3, que multiplica meu B elevado ao A5, fazendo a substituição, né? Como está aqui, do jeito que está aqui em cima. A gente mantém a base, né? E soma-se os expoentes. Então, B elevado a 3 mais A5. Desenvolvendo isso, no nosso caso, nós temos que o resultado é o 4 elevado a 1 sétimo. O 4 é a razão da nossa PG e o 7 é a razão da nossa PA. Elevado à soma dos expoentes. Então, isso aqui vai dar 4 elevado à sexta, que é igual a 4.096. Vocês vejam que ele conseguiu realmente, da multiplicação, ele conseguiu reduzir a uma soma. Essa é a ideia que ele teve. E a título de exercício, eu deixo a observação de que do mesmo jeito que ele ganhou a multiplicação, ou seja, ele deixou mais fácil a multiplicação, ele também deixou mais fácil a divisão. No caso da divisão, aquilo que está sendo feito na coluna da PA, em vez de soma, passa a ser subtração. Mas isso eu deixo a título de exercício. Durante os estudos do Napier, ele viu que quanto mais elementos tivessem na coluna da PG, ia ser melhor, porque ele ia ter mais números a serem obtidos a fim de que as multiplicações pudessem ser feitas de um modo mais fácil, né? Então ele, usando a ideia que o matemático Henry Briggs havia dado de usar múltiplos de 10, ele continuou melhorando aquilo que ele estava fazendo. Mas, no meio desse estudo, ele infelizmente veio a nos deixar. Então, o matemático Henry Briggs continuou aquilo que ele estava desenvolvendo até chegar naquilo que nós temos hoje. Nesse caso aqui, por exemplo, usando a razão igual a 10, eu não tenho entre o 1 e o 10 os números 2, 3, 4, 5, etc. Então, o que eles usaram para inserir aqueles termos que não estão relacionados aí? Eles lembraram dessa relação aqui que existe nas PGs, que um dos elementos dela, tirando-se os extremos, é obtido pela média, pode ser obtido pela média geométrica do seu antecessor e do seu sucessor. Matematicamente falando, nós temos essa relação aqui, ó. Então, de posse dessa relação aqui, é que o matemático Henry Briggs melhorou essa lista aqui, até chegar no que nós temos hoje. Aqui está um pouco do material que eu li, que me ajudou a refrescar a memória para montar essa aula bem rápida que eu ministrei agora. E com isso eu encerro a referida aula. Muito grato pela atenção de todos vocês.